Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir nos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a grande novidade deste ano no mundo jurídico, que é o novo Código de Processo Civil. E o convidado para debater esse tema será o Dr. Júlio Caires, conselheiro da OAB. O Dr. Júlio Caires é um amigo que veio para ficar. Veio bater um papo. Agradeço. Agradou bastante, voltou e agora sempre está vindo aqui. Bacana, eu agradeço. Para mim é uma grande satisfação estar aqui contigo, diante da credibilidade que é o teu programa e também o que a gente observa da interação daquele que assiste, né, com perguntas e participa. Então eu acho que a gente aqui presta serviço. Muito obrigado, Júlio, primeiro por você ter vindo e obrigado pela amizade, que eu acho que o bem maior de todos nós sempre são os amigos. É verdade, é verdade. E você de casa que está nos assistindo, lembrando, nós estamos ao vivo, faça a sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Júlio, lançou-se o novo Código de Processo Civil. O que isto significa para a população? É uma conquista ou é uma derrota? Uma conquista ou um retrocesso? Martim, veja só, eu falo do novo código com muita alegria, com muita satisfação. É certo que quando do seu anteprojeto a doutrina falava muito sobre uma revolução no Código de Processo Civil, e é bem verdade que isso não ocorreu. O que o Código de Processo Civil procurou trazer era muitos questionamentos da jurisprudência não pacificada e da doutrina para dentro da legislação. Consequentemente, isso trouxe vantagem enorme para a advocacia e, claro, para o jurisdicionado, isso é, para o cidadão, para a população. É certo que essa modificação do CPC, ela trouxe mais clareza na legislação, no seu procedimento, na sua forma, na forma de aplicabilidade do CPC. Eu costumo dizer, e lá no artigo 190 traz isso, na mudança de procedimento, que o CPC ele tem o seu viés agora privado. O CPC é nosso, ele não é mais da legislação. Na medida em que as partes podem convergir com a anuência do juiz, na modificação do procedimento, isso é, na mudança do prazo, na mudança... Peraí, se você tocou um problema muito sério, e está usando um linguajar um pouco culto, mas me traduza isso no... É verdade, é verdade. Então o que ocorre? As partes hoje podem combinar de que forma elas vão atuar em juízo. Isto é, eu posso combinar com aquele que vai me processar, por exemplo, demandar contra mim, que determinado bem imóvel meu não será penhorado, por exemplo. Isso pode ser combinado antes do processo. É possível que se faça um pacto, por exemplo, entre prestador de serviço e consumidor, ou mesmo produtor de determinado produto e consumidor, acerca de como será feito na medida em que esse tipo de relação nossa, essa relação de consumo, ela não caminhe de forma adequada e a gente precisa recorrer ao judiciário. Então, eu quero crer o seguinte, então essa abertura desse artigo 190 possibilita, através de um contrato previamente estabelecido, uma convenção de arbitragem, enfim, ou um meio que torne mais eficaz a prestação de justiça. Exatamente, mais rápida. Mais rápida. Renunciamos, se a gente se desentender, eu e você, Júlio, eu vou prestar serviço para você. Eu vou vender um imóvel. Exato. Caso eu me desentenda com você na prestação de serviço ou na venda e compra, o que seja... Eu terei mecanismos mais eficazes, até para... Eu renuncio, por exemplo, a recurso. Eu posso colocar isso? Eu posso renunciar ao efeito suspensivo da apelação. O que significa isso? Eu tenho, por exemplo, uma sentença hoje a meu favor, e não é possível nem comemorar isso, esse efeito da justiça que me dá a sentença, porque a outra parte entra com recurso de apelação e ela possui um efeito suspensivo. Isso é, suspende a eficácia da sentença, devolve para o tribunal toda a matéria e nós ficamos ali anos e anos no tribunal dar uma solução àquela sentença que eu já tenho em primeiro grau. Então significa dizer o seguinte, vamos combinar assim, num pacto de arbitragem, se eu tiver que demandar contigo,
a sua apelação, o seu recurso não terá efeito suspensivo. Isto é, quando a sentença for decidida, você já precisa começar a cumprir, ainda que seja de modo provisório. Então isso traz mais celeridade para a população, na medida que eu tenho condições aqui. Olha, veja, eu posso te oferecer um desconto, ou então eu posso facilitar o meu produto na medida em que você faça esse pacto comigo. Isso é antes do processo. Então as empresas podem elaborar um tipo de conduta dentro do Código de Processo que permita facilitar depois a solução da lide. E nós não teremos aqueles processos que ficam anos e anos tramitando na justiça. Isso 10, 15 anos. Muito, às vezes até mais, né, Martim? Nós temos casos de processo que ficam muito mais. Então o que acontece? O Código, com essa possibilidade de mudança no procedimento, associada ao processo eletrônico, tem condição de trazer mais efetividade. Isso é um ponto. É um ponto. Agora, eu quero fazer uma pergunta vou explorar um pouco o seu conhecimento disso. O grande litigante neste país não é o setor privado, é o setor público, é governo, Sim. Federal, Fazenda estadual, pública. municipal, as fazendas, isso tudo. Pergunto, existe algum mecanismo que preveja essa procrastinação, ou seja, essa demora excessiva de prazo, que a Fazenda Pública recorra sempre, que não paga no precatório? Existe alguma coisa em relação a isso? Não, existe a possibilidade de se renunciar, por exemplo, a forma de prazo ela pode ser diminuída no Código. Como também, se necessário for, aumentado, mas aí para a produção melhor de prova. E isso para facilitar a celeridade da justiça. Então pode mesmo o Estado convergir com o cidadão, com o contribuinte, no sentido de modificar o procedimento. Então veja, nós sabemos que muito do Estado na sua demanda é para execuções de tributos, e aí nós temos lei específica para isso. Com relação a isso, o Código não toca especificamente, ele traz para as partes que têm igualdade de partes. Então acaba desafogando nesse procedimento. Eu posso ter um processo demandado que seja muito mais rápido sendo ajuizado agora, por conta dessa mudança de procedimento, do que aquele que já vem sendo tramitado há muito tempo. E essa massa imensa de processos que vem, o novo Código de Processo diz algo sobre isso? Diz. Ele prevê uma possibilidade de decisão num agrupamento de processo. Ele prevê essa possibilidade de que o tribunal chame todas essas demandas, faça uma decisão conjunta e ali dê uma solução ali. Nós temos casos, por exemplo... Mas isso não é meio súmula vinculante? É uma espécie de súmula vinculante, mas o que o Código procura determinar, e ele acabou que no projeto ele tinha o condão de determinar que a jurisprudência vinculasse o juiz de primeiro grau, mas depois o Código, na sua aprovação, acabou somente sugerindo isso, que a jurisprudência se pacificasse e que o juiz passasse a adotar aquela jurisprudência pacífica. Mas não em caráter obrigatório. Não em caráter obrigatório, apenas numa forma de sugestão. Está querendo inclinar para que o juiz possa fazer isso. É claro que, se eu tenho uma jurisprudência já pacificada, um caso contra contra instituição bancária, ou mesmo tributo, ou companhias de telefonia, se eu já tenho uma jurisprudência pacificada no tribunal, na medida que eu vou ingressando com inúmeras ações, o juiz já pode, de plano, dar solução para esse caso com relação a essa jurisprudência pacificada. Isso é, não precisa sanear o processo, ouvir uma série de situações, provas, audiência de conciliação, instrução e julgamento. Estando maduro com relação à jurisprudência, ele pode decidir. Isso desafoga o judiciário. Agora, isso também não seria também um defeito? Ou seja, na medida que você estabelece um parâmetro, que é uma decisão à vida nos tribunais superiores de uma matéria determinada consolidada, e eu passo a seguir isso, eu não estou dando a negativa, por exemplo, de eu poder transformar essa jurisprudência à luz de novos argumentos? Sim, não tenha nem dúvida. É claro que quando a gente busca uma solução de celeridade, acaba impedindo outras. E aí nós sabemos que a jurisprudência é o quê? Decisões reiteradas, é aquilo que se discute. A advocacia cria jurisprudência. Hoje a coisa é de um jeito. Acaba que engessando, vamos engessando, dizer, o judiciário. E a ideia do Código não é engessar o judiciário. Por exemplo, se a gente pegar na área penal, que é uma área muito sensível à mudança de costumes. Talvez seja a área mais sensível. Sim. Até uma década atrás, por exemplo, ou um pouco mais, um pouco menos, adultério era crime. Hoje não mais. Hoje não mais. Mas se a gente tiver uma jurisprudência determinando que adultério é crime sempre,
a gente não vai estar acompanhando a evolução do Acaba tempo. engessando. Modifica-se a própria lei e não muda a jurisprudência. Isso. A ideia do código não é isso, ele não obriga que essa jurisprudência fique engessada. É possível, sim, que você consiga demonstrar dentro do seu processo uma lide própria naqueles autos para fazer a alteração dessa jurisprudência, sim. Mas aí por via do recurso, do combate, para poder levar isso para o tribunal. Porque, em suma, a ideia do código é que o juiz decida aqueles casos repetitivos com a ordem de jurisprudência. Agora, nós estamos nos 2 minutos finais desse bloco, eu queria saber, nós falamos das coisas positivas. Em 2 minutos, quais seriam os pontos negativos, se é que dá para reduzir em 2 minutos? O código tem também o seu lado negativo, a gente procura ressaltar o lado positivo, mas aonde eu observo a negatividade do código é de que forma o tribunal poderá se comportar acerca dessa legislação. O código entra em vigor em 18 de março e nós teremos que o tribunal se amoldar a essa nova. 18 de março de 2016. Isto é, o tribunal passa a ter que admitir para dentro do tribunal essa nova legislação, isto é, se moldar com relação a isso. E o código traz uma série de situações que nós podemos esmiuçar melhor no próximo bloco, de que forma será feito isso, como o tribunal vai conseguir cumprir com a meta que o novo CPC traz. Bom, você já deu a dica, a gente vai agora para o intervalo, voltamos já já no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e assistindo o TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo,
faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. E durante o intervalo chegaram perguntas aqui, eu vou botar o óculos, que esse tablet aqui é pequeno, Tá é a certo. idade, né? E nós temos o Mário Navarro. O Mário Navarro é da Chácara da Flora. Bem-vindo, Mário Navarro. Chácara da Flora, Zona Sul, perto do Jardim Marajoara. Ele fala, Júlio, o Mário Navarro da Chácara da Flora estava mudando o canal. E ao te ver acompanhando a entrevista, faz tempo que vocês não se veem. Você conhece Que o Mário? bacana, É, que bacana. Mário Navarro. Ele mandou um abraço para você. Obrigado. Outro para ele. O Jaime é do Jardim Bom Filhote. Bem-vindo, Jaime. E ele fala, um novo Código de Processo Civil, os judiciários dos estados terão estrutura para o médio prazo ampliar os centros de conciliação? Então, aí é onde eu tocava nesse ponto ao final do bloco. A dificuldade que nós observamos e a ansiedade que a gente tem acerca do novo código é de que forma o tribunal terá condições de cumprir com a nova legislação. E aí não é uma questão de legislação, é uma questão orçamentária, é uma questão de pessoal, é uma questão de organograma do próprio tribunal. O tribunal há muito tempo já discute a possibilidade de fazer uso das taxas, dos valores de custas processuais e uso de forma autônoma. E isso não ocorre. É o governo do estado que faz esse repasse e acaba que às vezes o tribunal tem determinados limites na contratação e ampliação até da sua própria máquina estrutural. Isto é, o código procura trazer modificações. Essas modificações estão no plano da legislação. No plano prático, nós temos que ver de que forma o tribunal vai conseguir se adequar para isso. Mas eu quero crer, a exemplo, por exemplo, da audiência de conciliação, ela traz uma mudança enorme. O que nós vimos hoje, por exemplo, no juizado especial, é uma audiência, muitas das vezes, pouquíssimas vezes ela é produtiva. Por quê? Porque o conciliador ali não teve contato com os autos, acaba tendo contato ali na hora, não conhece exatamente do que se trata a situação, e as partes também não se conciliam, ou não dão a devida importância para a audiência. Eu vou te falar uma coisa. Audiência de conciliação, ritual, essas, que deveria ser abolido. Porque aquele que te recebe não entende. Desconhece a matéria, muitas das vezes. Desconhece a matéria, desconhece os fatos articulados. Sim. Vira um aborrecimento sem fim e não tem autoridade. As partes se sentem desrespeitadas e partem para o conflito. E não resolve, é perda de tempo. Acaba que não resolve. E muitas das vezes elas não comparecem. Não comparece, é. O código traz uma modificação nesse sentido. O réu ou o autor que deixar de comparecer na audiência de conciliação, ficará configurado o ato atentatório à dignidade da justiça. Isso é, o juiz poderá fixar uma pena de multa para réu ou autor que deixar de comparecer à audiência. Agora veja, o autor ou réu pode se manifestar antes. Na petição inicial, o autor diz, eu não pretendo me conciliar, ou a lide não comporta autocomposição. Então aí não haverá audiência de conciliação. O réu será citado para, então, apresentar a defesa. Se o réu também disser, olha, quando citado disser, eu não tenho interesse na autocomposição. Já digo de já. De já ele faz uma simples petição e diz, olha, não tenho interesse em comparecer, ou a lide não comporta, ao meu ver, a autocomposição. Ponto. Isso é uma situação. Agora, se as partes se entenderem na autocomposição, poderá o juiz, ou a requerimento da parte, trazer pessoas para os autos, para o momento da conciliação, pessoas habilitadas ao caso. Por exemplo, um assistente social, um engenheiro, um arquiteto. Quem paga o custo disso? Aí é que está. Veja só, na medida em que eles se conciliarem, será objeto do acordo o custo desse profissional. Agora, eu vou falar uma coisa, eu vejo com muita reserva isso, pelo seguinte, nós temos visto, e eu não vou dar nenhum exemplo, mas estou citando um fato concreto que você conhece ou deve conhecer, a posição do perito no processo. Muitas das vezes a gente tem visto perícias mal feitas, Sim. ou o perito às vezes se coloca numa posição, inclusive, acima do julgado. Honorários periciais altíssimos. Altíssimos. É um absurdo. É verdade. Mas aí, Martim, será veja que não vai só, se repetir a mesma coisa o que aqui? acontece? Quando nós estamos trazendo o perito para os autos, nessa circunstância hoje do Código 73, ele vem como prova pericial. Ele vem como um Deus.
Sim, ele vem como aquele que decide os autos, aquele que diz para o juiz como ele deve se nortear. Qual o direito que se aplica Exato. ali? Na audiência de conciliação, não. O código se propõe de uma forma diferente. Esse perito ele vem como um mediador, isto é, ele vai sugerir com conhecimentos técnicos que as partes possam entender melhor daquilo que ela está discutindo. Então a presença desse profissional, ele não entra como prova, e sim como mediador, trazendo ali para aquelas partes maior conhecimento daquilo que eles discutem e levando depois ao juiz que ele possa decidir. Quero crer que com isso, sendo na figura de mediador, os honorários periciais também, e aí não seria honorário pericial e sim de mediador, sejam menores. Por quê? Porque é um primeiro contato com os autos, é uma forma de mediação, não precisa que sejam feitos laudos com várias situações ali questionáveis. É uma forma de trazer para os autos, trazer para a audiência alguém que realmente conhece daquela situação. Eu acho, na verdade, essa questão dos peritos no processo, em determinadas circunstâncias, e eu não estou generalizando, em determinadas circunstâncias, um autêntico escândalo. É verdade, em algumas situações sim. Prejudica. Prejudica, acaba as partes não tendo uma perícia, não atingindo a verdade real e sempre havendo um conjunto de insinuações que faz mal tanto para a justiça, quanto para o magistrado, quanto para os advogados. E a forma de perícia também, Martin, como ela é colocada aí, não que ela será abolida, ela também será feita, mas a perícia ela abre o contraditório, a ampla defesa, e isso, quando a gente fala de contraditório no processo, o processo é um diálogo. Como nós estamos fazendo aqui. Só que no mecanismo do processo isso leva dias, porque a parte tem prazo para se manifestar, a outra parte tem prazo para se manifestar. Quando os autos ainda são em processo papel, precisa ser levado o processo em carga, isso é, sai do Poder Judiciário. Acaba que esse diálogo que poderia ocorrer em minutos, eles levam dias ou meses, e aí demora o processo. Quando a presença desse perito, na forma de mediador, para dentro da audiência de conciliação, ele expõe a sua condição técnica ali no diálogo, isso é, diretamente. Eu quero crer que a ideia do legislador é uma ideia positiva nesse sentido. Se bem aplicado pelo tribunal, se as partes conseguirem ali extrair do mediador o máximo possível, haverá possibilidade de conciliação. Em muitos casos que as partes não chegam à autocomposição por desconhecimento técnico da causa. Então, veja só, o cidadão tem que requerer para a audiência, e não aguardar que o juiz faça, requerer para a audiência aquele profissional que ele entende necessário para o momento da conciliação. Pode ser um professor, como eu falava, um assistente social, um engenheiro, um arquiteto, quero crer também que até mesmo um advogado, quando o processo versar sobre arbitramento de honorários. Ninguém conhece melhor de arbitramento de honorários segundo o Estatuto da Ordem que o advogado. Claro. Então ele pode ser requerido para o momento da autocomposição. Existe uma série de demandas na qual o advogado, por algum lapso, entra em desacordo com o cliente. Exato, e precisa do arbitramento. Precisa do arbitramento. Então, eu mesmo fui vítima disso. Nós podemos ter, Martins, a presença até de um médico nessa mediação. Então, eu quero crer que aqueles que se habilitarem a serem mediadores não devem conhecer só tecnicamente, mas precisam entender também de técnicas de mediação. Isto é, técnica de autocomposição, porque não pode aquele indivíduo, como é feita a perícia, vem e estabelece na audiência de conciliação uma regra e ponto. Isto é, sem ser maleável, sem dar condição para que as partes possam dialogar acerca disso. Então, a figura do mediador na audiência de conciliação ou autocomposição com o novo CPC é aquele que possa, então, ponderar o que as partes têm a trazer para os autos, ponderar de forma técnica e não estabelecer uma prova cabal, olha, é isso e ponto. Ser dono de uma verdade absoluta. Exato. Agora, você falou uma coisa bastante importante, que é um código moderno. Sim. Eu gostaria de saber de você, Júlio, se ele é moderno, em que medida esse código se casa com o processo eletrônico? Olha, o código traz, e aqui eu vou destacar algumas situações, como por exemplo, no pedido inicial do autor, isto é, a possibilidade de declinar o endereço eletrônico para citação. Isto é, na medida que eu declino o endereço eletrônico, o e-mail daquele que eu pretendo citar, eu posso citar esse indivíduo lá no estado do Pará, por exemplo, sem carta precatória.
eu posso citá-lo por e-mail. Mas é lógico que daí abre uma série de discussões acerca da validade desse e-mail. Alguns que conhecem mais dessa matéria eletrônica se arriscam a dizer do e-mail com criptografia, que é aquela assinatura digital. Outros falam do e-mail com o eCNPJ ou mesmo o eCPF. O eCNPJ ele já é exigido para todas as pessoas jurídicas para a entrega da declaração. Quero crer que nos próximos anos o eCPF também para a entrega da declaração, que foi feita agora recentemente, até 30 de abril. Então, com esse cartão, o certificado fica ali declarado, isto é, aquele e-mail tem uma assinatura digital. Eu posso citar o indivíduo por e-mail. Você pode... Isso facilita muito, Martim. Não, se isso a prosperar isso, na verdade isso depende de uma série de decisões judiciais, do entendimento que o judiciário vai... Sim, mas no meio administrativo isso hoje já ocorre. Procedimentos que tramitam ali pelo CARF, por exemplo, pela Secretaria da Fazenda Estadual, a empresa já é intimada por via do e-mail, pelo próprio site. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte, nos processos, nos grandes contratos, você notifica a parte de abertura de procedimento ou de uma reclamação no contrato através de e-mail. Então, naquele contrato que você se referia no primeiro bloco, Sim. onde você estabelece forma, você pode estabelecer que vai ser citado naquele por e-mail. Por convenção das partes. Por convenção das Isso partes. o código passa a ter um viés particular. Eu não sou obrigado a me submeter exatamente como o código descreve. Isso eu acho muito importante. Eu posso trazer para dentro do código uma novidade de procedimento. Isso. Desde que eu não esbarre em direito, por exemplo, indisponível. Como um exemplo muito clássico aqui, dizer, olha, no nosso processo que tem a obrigação da intervenção do Ministério Público, nós vamos deixar o Ministério Público à parte. Isso não será possível. Ou num contrato de trabalho, abrir mão dos direitos trabalhistas. Exato, isso não será possível. O direito é indisponível, então eu não posso dialogar com esse direito. Dentro do direito disponível, nós podemos aqui transitar antes do processo, de forma que, se necessário for demanda judicial, ela se resolva de forma rápida. Para as empresas também é necessário que se faça de forma rápida. Sem dúvida, eu acho que os grandes contratos bancários, financeiros, os contratos das grandes empresas, seja empresa ou empresa particular, essa questão da citação eletrônica, ela é interessante. É interessante. Agora, o contrato da empresa, Martim, ele não pode obrigar o indivíduo a fazer ou estabelecer somente daquela forma. Porque se o contrato tiver um viés de contrato de adesão, o código não permite que o juiz, então, homologue dessa forma. Essa situação vai trazer desequilíbrio entre as partes. Aí haverá uma solução da jurisprudência, né? Sim, sim. Mas, estabelecido dessa forma que a citação será por e-mail e declinado no contrato, por exemplo, qual é o e-mail da parte, fica incontroverso que aquela citação é verídica. A parte se obriga, por exemplo, a apresentar um novo e-mail se ela alterar. Ela tem essa obrigação. Caso ela não altere, ela será intimada ou citada para aquele e-mail. Você redige uma cláusula dizendo o seguinte: as partes declinam o e-mail e, se alterar o e-mail, ela deve informar. Se não informar, o simples envio já pior para ela. Se você tem um e-mail arroba não sei o quê, Martins Sampaio arroba não sei o quê. Se modificar? Se modificar, o problema é meu. Você tem o ônus de fazer a modificação, a informação. Isso lá no cumprimento de sentença, por exemplo, que aí, lógico, as partes já participaram de todo o processo, houve a sentença e agora nós vamos cumprir a sentença. Lá tem um artigo que desobriga tão somente as pessoas jurídicas inclusas no Simples. Eu quero crer que mais adiante isso possa se modificar a ponto de incluir todas as empresas. Isto é, o tribunal vai ter que manter no seu site um cadastro atualizado das empresas. A empresa precisa ter um cadastro atualizado de e-mail. Ela será intimada do cumprimento de sentença por aquele e-mail. Isso já tem previsão na fase de cumprimento de sentença. Nós estamos chegando num momento muito próximo do que é o direito norte-americano, onde a citação é entregue por pessoas privadas, por e-mail, correio eletrônico. Basta você criar um sistema de confiabilidade nisso. Nós sabemos, Martim, que o processo às vezes demora anos e fica preso na fase de citação. A parte contrária sequer sabe que está sendo demandada na justiça. E ali o processo ficou anos e anos tentando localizá-lo. Essa forma de citar por e-mail é um caminho sem volta. O tablet, o iPhone, esses equipamentos, nós não vivemos mais sem eles. E quando nós começarmos a utilizar do processo por citação por via do e-mail, nós não vamos mais querer fazer citação por oficial de justiça ou por carta. O oficial de justiça é uma coisa anacrônica. Ele serviu durante um período determinado, mas hoje em dia esse oficial de justiça está em vias de extinção.
Hoje não, mas com o Código de Processo sim, com Acaba certeza. que sim, porque Acaba que na sim. medida que vão sendo utilizadas a citação por e-mail e sendo, claro, aperfeiçoada essa citação Claro. por conta da jurisprudência, ou mesmo a doutrina vem fazendo melhor esclarecimento de que forma isso será feito e por onde será invalidado, eu quero crer que a citação principal será essa. Você está confirmando um sentimento que eu possuía, que a mega tendência do processo hoje em dia nos tribunais é aquelas pessoas que tinham funções não centrais no processo, mas funções perpendiculares, vamos dizer, transversais, oficial de justiça, carimbador, Sim. costurador de processo, protocolo, essas funções vão acabar. Essas pessoas vão ter que ser Pode ser reaproveitadas. reaproveitadas em outras funções ou vão ter Exato. que se aposentar. Ou funções mais produtivas Mais produtivo, no procedimento digital. No procedimento digital. Exato. Vai se voltar, vai colocar essas pessoas em linha de produção, na linha da produção, no que é digital. Talvez não tenha um conhecimento técnico, jurídico, para ajudar a decidir a demanda, Exato. mas pode ser Mas aproveitado. conduz. Conduz. Veja uma mudança. O código tira o prazo em dobro para o procedimento digital. Ele tira o prazo em dobro. Que já no procedimento digital já não se aceita mais um... Sim, não tem necessidade disso, eu não preciso fazer carga dos autos. Se ambas as partes têm acesso ao processo, o juiz tem acesso ao processo, todos ao mesmo tempo, não há necessidade do prazo em dobro. Agora, a única coisa que tem esse processo digital nosso é um processo econômico. É impressionante que você como os escritórios estão reduzindo pessoas em função disso. Pessoa, custo e tempo. Tempo, papel. E quando a gente fala do escritório de advocacia reduzir custo e tempo, ele está trazendo benefício para o cidadão. Sem dúvida. Trazendo benefício para o jurisdicionário. Claro. Uma justiça mais barata. Mais limpa. Mais limpa. Mais limpa, mais A única barata. coisa que você tem hoje em dia é que tem um computador mais potente para guardar tanta imagem. Verdade, isso é verdade. Falam de arquivo guardado em nuvem, enfim, a gente tem que acabar se adequando com esses termos, né? Exatamente. É um caminho sem volta, mano. Caminho sem volta. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Obrigado. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, pelo telefone. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook.
Curta a nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Desculpe, tvaberta.tv.br. Tem mais perguntas aqui, mas estou sentindo falta da sua esposa hoje, Júlio. O que houve? Brigou em casa? Ela não fez pergunta. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para ela, para os meus filhos também, o Júlio e a Júlia. Eu pensei que você tivesse brigado. Não, de forma nenhuma. Tá tudo Família tranquilo. é a base, né? É lógico. Opa. Mas de vez em quando tem uns estresses. Isso é normal, em toda casa, né? Em toda casa rola um estresse. Se não tiver isso, então é uma família comum, né? Não é família comum, isso é coisa de marcianos, de outro planeta. É verdade. E temos aqui a Cássia Barbosa. A Cássia Barbosa é do Campo Limpo. E a Cássia Barbosa diz: parabéns, Júlio, pelas brilhantes palestras que tem realizado incansavelmente pelo interior de São Paulo. Eu agradeço, mas na verdade esse parabéns eu divido ou dirijo a Ordem dos Advogados, viu? Que tem feito assim um incansável trabalho com relação a patrocinar o estudante, ao acadêmico de direito ou mesmo ao advogado, essa novidade que vem por aí. Se me permita aderir ao seu parabéns à Ordem dos Advogados, eu gostaria de estender e personificar na figura do nosso amigo Humberto Durso. Sim, presidente do Departamento de Cultura e Eventos. Que incansavelmente, ele é um guerreiro, aquele homem. É verdade. Ele é um guerreiro, está ali todo dia. Ontem nós saímos da reunião da Ordem, nós estávamos em reunião da diretoria até 9h30 da noite. Nossa. 9h30 da noite, eu deixei na porta do Departamento de Cultura, do prédio antigo, para ir lá trabalhar e decidir 7, 8 palestras que estão ocorrendo hoje no estado de São Paulo. Exato, Inclusive a sua que ocorreu ontem, aonde? Sim, ontem nós estivemos em Adamantina. A Adamantina. Ainda essa semana nós vamos estar em Ilha Solteira. Olha só. E por aí vamos pelo estado todo. Olha Quer dizer, o Humberto é muito sensível a essa modificação do código aí, entende a necessidade e tem promovido isso. A Ordem está mobilizada no sentido de levar o novo CPC para o estado todo. E me diga uma coisa, eu acabei de... Agora tem uma pergunta aqui, sumiu, eu preciso ajuda dos universitários aqui, que tinha uma pergunta aqui. Eu fui mexer aqui no... Mas nós somos refém dessa parte digital, né? Você é jovem ainda. Nós somos refém. Eu nasci, eu não tinha isso. Mas enquanto eu estou pedindo aqui para o Enéas me ajudar aqui, que isso ele vai me dar um alô aqui, você mandou um abraço para o Ricardo de Tapetininga, que eu mandei dar, que eu pedi para você? Mandei um abraço, justifiquei também. E eu queria ressaltar que lá eu fui muito bem acolhido, viu? Ele é um grande homem, um grande amigo. O pessoal do interior recebe a gente assim de braços abertos, né? É verdade. Você sabe que eu tenho um costume de paulista, eu sou meio apressado com as coisas. Eu também. Então chega lá, a gente vai para o interior, às vezes a pessoa... Eu tinha um mau costume, isso é um mau costume do paulista, paulistano sempre apressado. Queria ir embora, porque estava cansado. O pessoal faz questão de levar para jantar. Sim, vamos jantar, vamos bater um papo, um momento de descontração, né? E aonde se firma a amizade, né? Sem dúvida. Em São Paulo a gente acaba aqui sendo vitimada pela cidade, né? Não é a população, a cidade nos faz andar apressado, andar preocupado, andar desconfiado, né? Não ser amigo. Exato. E aí é a cidade que faz isso com o cidadão. Sem dúvida. Porque, na verdade, aqui a cidade de São Paulo é uma cidade que acolhe a todos, né? Sem dúvida. Esse é um outro programa. Você me lembrou uma coisa, mas eu falei, peraí, tem duas perguntas a mais aqui. Vamos lá. Vamos dar atenção. O Jaime de Jardim Bonfilholi, bem-vindo outra vez. Jaime, sempre atencioso conosco aqui. E ele educadamente diz, agradeço a atenção à minha pergunta anterior. E permita-me formular uma outra diferente do tema de hoje do programa. Ok, Jaime. Vamos lá, se a gente conseguir responder. Vamos lá, Jaime. Quais seriam as efetivas diferenças práticas e jurídicas entre a OAB e o Sindicato dos Advogados? Obrigado pela atenção. Existe significativa diferença. O Sindicato dos Advogados é um sindicato de classe, é um sindicato que regulamenta os trabalhadores da Ordem dos Advogados, isto é... Não, o Sindicato dos Advogados, não os trabalhadores. O Sindicato dos Advogados. Dos advogados. Eu entendi que fosse o Sindicato dos Trabalhadores. Não.
Não. A Ordem dos Advogados, ela regulamenta a profissão, a Ordem representa os advogados, diferentemente do sindicato. O advogado está desobrigado, né, ao sindicato. Na verdade é o seguinte, a primeira grande entidade dos advogados foi o Instituto dos Advogados. Sim. IASB, Instituto dos Advogados do Brasil. Tem 150 anos, pelo menos. E somente em 1930, no governo de Getúlio Vargas, na ditadura de Vargas, que foi criada a Ordem. Aí teve seu primeiro presidente, o Plínio Barreto, em São Paulo. E o sindicato dos advogados, eu não sei quando foi fundado, mas eu sei que em 64 teve sua carta sindical cassada. Retorna o sindicato depois da Constituição de 88. O primeiro presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo era o Dr. Walter Uzzo. Amanhã eu vou encontrá-lo, inclusive. A função do sindicato é uma função de luta, de dissídio coletivo, e é mais voltado para, por exemplo, advogados de empresas estatais. Advogados funcionários, né? Funcionários de banco, disso. Estabelecem a relação de trabalho, diferente da ordem que regula toda a classe. E de uma forma mais institucional, abarcando o advogado empregado, empresário, o defensor público, o advogado público, a sociedade de advogados. E mais, tem uma função institucional. Defesa do Estado. O sindicato tem um viés dos direitos trabalhistas. Trabalhistas. É muito importante a função do sindicato, especialmente para estabelecer condições de trabalho ao advogado dentro das empresas e mais, né? Estabelecer essa questão também do honorário, né? Porque o advogado tem esse direito do honorário, mesmo sendo funcionário da empresa. Estabelece piso trabalhista. Sim. A ordem não se interfere nessa relação. Exato. Carga horária. Pode até opinar. Claro. Através de estudos. Aí é uma função mais Então, doutrinária. basicamente, em resumo, né? Para a gente resumir a situação, a pergunta do nosso colega é essa. A OAB, ela abrange toda a advocacia em si, até a sociedade dos advogados. O sindicato, ele abrange os direitos trabalhistas do advogado. E é filiado a ele quem quer. Na ordem, todos os advogados... Na ordem, sim. Só é advogado quem é inscrito na ordem. Quem é inscrito na ordem. Se você não se inscrever, você não é advogado. Isso, e daí a importância do exame de ordem, né? Sem dúvida, que a gente tem que reafirmar no momento que o exame de ordem está sendo duramente atacado por setores retrógrados. Mas é uma pena, porque o exame de ordem é um filtro, ele traz mais qualidade ao profissional que atende a população. Né? Sem dúvida. E deve ser expandido, eu acho, esse exame para outras categorias. Para outras categorias. Assim se faz também com o CRC, o Conselho de Contabilidade. Eu também sou contabilista e agradeço muito ao que o CRC faz. Claro. Agora, a Helena é de Osasco e ela pergunta se para o desenvolvimento dos centros de conciliação irão precisar de tantos personagens técnicos, quem irá pagar os custos? O Poder Judiciário? Exato. Aí veja só, aí tem um detalhe que nós temos que observar. Se réu ou autor estiverem abrangidos pela justiça gratuita, então o Estado vai cumprir com esse mediador profissional. Se então ele não estiver abrangido pela justiça gratuita, réu e autor terão que arcar com os custos. Veja, quando o juiz decide a causa, aquele que perde arca com os honorários periciais, por exemplo. Sendo uma autocomposição, as partes vão precisar se combinar no sentido do pagamento. É claro que aquela parte que tem, talvez, mais interesse na composição ou tem melhor condição financeira, vamos imaginar aqui um banco em face de um correntista, o banco pode, então, se entender que aquele acordo é adequado, ainda assim com o pagamento do honorário do profissional, ele vai acabar, então, fazendo esse pagamento, assumindo para si. Porque para o banco, veja, é interessante, não só para a instituição bancária, para a empresa no geral. Quer uma solução mais rápida? Uma solução rápida. Por quê? Porque manter o processo no judiciário também tem custo. Tem custo. E às vezes o pagamento desse profissional que dá a solução na lide vale a pena. E o custo que eu estou mencionando não é custo de advogado, não. Esse é o menor. Não, é custo de trabalho mesmo. Custo de trabalho. Você tem um processo, você tem uma obra pública. Tempo, precisa comparecer em audiência. Tempo, não. E sua obra está embargada, você precisa dar uma solução àquele problema. Olha, veja, tem empresas que têm inúmeras reclamações trabalhistas. Ela não dá conta de ter preposto suficiente para acompanhar todas as audiências trabalhistas que ocorrem no mesmo horário. Você já viu? Eu já vi, assim, audiência trabalhista. Você deve ter visto, Júlio. A juíza vira, o senhor é preposto? Ah, sou. Então o senhor... Sob pena de confissão, começa então, veja, olha a responsabilidade. O cara fica branco, que ele não sabe nada, ele é um preposto profissional, cataram ele lá na hora. Exato. Se o senhor é preposto, eu suponho que o senhor conheça os fatos. Então, e o cidadão... Olha a responsabilidade. Você já viu então, isso? Então, acaba acarretando custo, porque a empresa precisa contratar alguém para fazer a função de preposto. E aqui tem mais duas perguntas, na verdade, uma pergunta que tem mais um comentário.
O comentário é da Cátia Almeida Barbosa, de Campo Limpo. Ela diz, correção, o nome é Cátia Almeida Barbosa, Ah, sim. que parabenizou o Dr. Júlio pelas palestras do interior de São Paulo. Ah, muito bacana. É Cátia, Tá certo. tá certo? Que eu li. Agora, nós temos quanto tempo aqui nesse bloco? Nós temos mais 1 minuto. Tem uma pergunta, mas não vai dar para fazer, ela é meio comprida, eu faço no próximo bloco. E eu vou encerrar esse bloco por aqui e já volto já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Lembrando, estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e passa pelo telefone. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. E chegou aqui mais comentários, mais perguntas. É a Fátima Interlagos, bem-vinda, Fátima. E ela diz, é importante lembrar que várias empresas e indústrias terceirizam os seus departamentos trabalhistas. É verdade. É verdade. E eu acho que isso aqui vem naquela conversa que a gente está falando do preposto. Né? Tem doutrina já nesse sentido, ressaltando a importância do escritório que presta serviço estar afinado com o jurídico interno da empresa. Muitas vezes, por exemplo, não sei como é que funciona o seu escritório, mas vou dar o testemunho do meu. Nós somos o jurídico da empresa, não tem advogado lá dentro, somos nós. Sim, muitas das vezes é isso. Não tem por que contratar um advogado lá para... Não tem necessidade. Não tem necessidade. É mais barato para a empresa ter um escritório fora do que ter um salário de um advogado com os encargos. É verdade.
E nós temos o Manuel da Vila Nova Cachoeirinha. Bem-vindo, Manuel. E ele diz, quem deu entrada na aposentadoria na zona rural, foi ganhando a causa no recurso, recebíamos. Houve o atraso e desde 2003 não foi pago o atrasado. Os senhores possuem alguma previsão de pagamento desse precatório? Eu como não milito nessa área, eu tenho um pouco de dificuldade de talvez trazer aqui uma resposta mais acertada, né? Aí teria que ser um advogado previdenciário, né? Mas... um especialista que esteja negociando com o tribunal. Exato, Essa história de precatório começou, ela começa no governo Montoro em São Paulo, e isso virou uma bola de neve. E, infelizmente, o governo Montoro acertou em muitas coisas, mas me parece, a memória registra, talvez se algum espectador possa me corrigir, mas a memória registra que o problema começou ali, a história do precatório. E aí se arrasta, dificulta até hoje. Porque a aposentadoria ela já vem perdendo, recebendo, normalmente ela já vem perdendo seu poder de compra, né? Imagina sim, recebimento de precatórios, né? Júlio, nós estamos no último bloco aqui do programa Direito e Globalização. Você ressaltou várias e várias conquistas. O que eu mais gostei aqui foi o negócio da citação eletrônica. O e-mail eletrônico. Eu achei isso ótimo. O que mais você poderia ressaltar, destacar nesse novo Código de Processo? O Código também traz uma modificação no seu sistema recursal. Nós sabemos que os recursos acabam travando também o judiciário, né? Então, havia uma expectativa do fim do efeito suspensivo da apelação, isso não ocorreu, mas pode ser convencionado entre as partes, mas acaba que o código, ele extingue o juiz de admissibilidade do juiz ACO. Eu quero trazer isso em outras palavras. O que seria? Quando eu protocolo uma apelação, eu acabo de ter uma sentença no processo que não me é favorável. Este mesmo juiz que me deu a sentença que eu não concordo é que vai analisar se o meu recurso é cabível ou não. E às vezes ali em primeiro grau esse recurso fica tempos e tempos para que ele possa subir em segundo grau. Com o fim do juiz de admissibilidade, do juiz ACO, somente o juiz de segundo grau é que fará a análise dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Isto é, o juiz de primeiro grau, que acaba de proferir a sentença, o que ele faz? Recebe o meu recurso e encaminha. Isso traz celeridade processual ao recurso, para que o tribunal então possa aí determinar de que forma será julgado esse recurso. Nós diminuímos uma fase do trâmite do recurso. Isso traz celeridade processual. É uma situação. Recurso, audiência, citação por e-mail, modificações do código. Citação por e-mail é fantástico. É um abraço à modernidade. É um abraço à modernidade, é verdade. É você consagrar o processo Agora, eletrônico. o código também traz modificações aí que beneficiam a classe com relação aos honorários de advogado, possibilitando honorário na fase recursal, em outros procedimentos de cumprimento de sentença, na execução, na reconvenção. Aí já é um viés mais, uma matéria mais específica, né, que quem estiver nos assistindo, que for militante da área do direito, ou mesmo acadêmico de direito, possa ter oportunidade aí nessas palestras que a gente vem desenvolvendo pela ordem, para trazer esse tema aí com mais profundidade. Como lembrou a Kátia com K, aqui faz questão de colocar Kátia com K, não é com C, Kátia com K aqui, Almeida Barbosa. E eu tenho uma última pergunta aqui, é o Miguel de Moema, ele faz uma pergunta, eu acho que é pertinente esse tema, de certa forma. Ele fala, desculpe a pergunta, mas ela é pertinente. Porque todos querem advogados de qualidade, principalmente para as classes mais carentes. É verdade. É verdade, porque a advocacia de qualidade acaba trazendo para o cidadão o seu direito pleno. Claro. Quando você ingressa com um processo, você quer, naquele processo, o bem da vida. Qual é a opinião dos senhores sobre o atual nível de ensino do direito no Brasil? Principalmente faculdades do interior. Então, Martim, veja só, por isso que eu ressalto o exame de ordem, a importância do exame de ordem, porque de fato o ensino jurídico acabou sendo ampliado muito no Brasil e por conta dessa ampliação a qualidade acaba aqui caindo e não é culpa do estudante não, e sim culpa do ensino em si. O estudante é vítima desse estelionato eleitoral. Nós temos estudantes de ensinos particulares, como eu sou formado em faculdade particular, que chega a fazer pós-graduação, mestrado e buscar colocação dentro da própria ordem dos advogados e isso não é isso, quem faz a faculdade é o aluno. Mas por conta desse ensino acabar sendo levado em massa, ele perde a sua qualidade. Eu acho que tem que observar também o seguinte, o problema todo é uma perversão isso, ou seja,
O ensino começa, as pessoas mais carentes vão para a escola pública no ensino fundamental. Exato. Onde tem aprovação automática. Isso que inventou. Absurdo. É um absurdo. Isso a gente nem pode falar o nome porque a gente está em rede pública de TV. Senão, se a gente fosse falar o nome da qualidade do ensino, todo mundo ficaria vermelho aqui. Mas é verdade. O ensino é muito ruim. E esse cidadão, ao chegar à universidade, ele vai para a universidade paga. E a pública é melhor. Então, filho da elite... Inverte. Inverte. Então, e ele chega na universidade sem base. Sem base. E acaba que aí a universidade traz ali só aquela questão técnica. E a advocacia, não é isso, Martins. A advocacia não é só questão técnica. Precisa ter conhecimento histórico. Precisa ter cultura geral. Precisa ter cultura geral. Então, o que faz o exame da ordem? Seleciona esses candidatos. Traz, então, para a população aquele que está, de fato, com condições para advogar. É um filtro. É o filtro. É um filtro. Infelizmente, a gente é obrigado a fazer isso. É. Mais um comentário aqui, é o Pedro da Lapa. Bem-vindo, Pedro. E ele diz o seguinte: São Paulo é o estado que mais deve precatório. Deve ser, porque é o maior estado da federação. Principalmente alimentares. Deve ser, né? A dívida é hoje, sem correção, mais de 18 bilhões de reais. Lembrando que o PSDB é governo em nosso estado há 20 anos. É uma questão estrutural, né? Aí é verdade, o Estado ele deve em toda a nacionalidade, e em São Paulo não é diferente. Olha, infelizmente... É uma máquina muito grande, né? E acaba que tem os seus erros, sim, é verdade. Infelizmente... Mas isso não é uma culpa do judiciário, não. Não, ele e nem do próprio Código de Processo, muito pelo contrário, vem para acelerar. O Pedro da Lapa, salvo engano, não estou querendo fazer juízo de valores aqui, ele está responsabilizando o governo do Estado. É verdade. Eu também estou de acordo com ele, dizendo que é o PSDB, é verdade. Tem que fazer pagamento, tem que abreviar o pagamento. E quando eu me referi ao governo Montoro, eu me referia a determinada figura do governo Montoro que foi secretário e que instituiu essa indústria do precatório. Foi ali que a coisa começou. E tá errado, se agravou, né? É verdade. Então o Pedro está certo. Pudesse nós, no setor privado, transformar nossas dívidas em precatório, né? Seria muito bom administrar uma empresa assim. E o governo acaba fazendo dessa forma. Errado, né? E aí, Martins, o código, ele acaba que proporcionando, sim, com a união com o procedimento eletrônico, maior celeridade, sim, maior responsabilidade na entrega para o jurisdicionado do bem da vida, viu, Martins? Eu estou recebendo aqui uma mensagem da Miriam de Araújo, uma mensagem particular, solicitando. Miriam, ela pede, trata de um tema... sobre alguma coisa que está ocorrendo com ela e pede para eu atendê-la institucionalmente na ordem. Ok, Miriam, me procure lá na ordem e eu posso lhe atender. A ordem certamente. A ordem certamente não vou ler aqui por uma questão de sigilo profissional. Claro. Esteja à vontade, Miriam. Nós estamos Entendeu, Miriam? Tá tudo ok, só me procurar. Nós estamos aqui nos minutos finais, 2 minutos, o papo foi tão bom, Júlio. Quando você vem aqui, eu vou suspender essa história de fazer comercial, fazer intervalo. Vai direto. Assim eu aproveito seus conhecimentos, me instruo, tenho uma aula de mestrado, de doutorado. E hoje eu aprendi muito aqui. Eu acho que o pessoal de casa conseguiu nessa linguagem, que você fez uma linguagem fácil. Você procura ser útil à população, que é isso que interessa. É isso que interessa. A função do legislador não é legislar para a advocacia, é legislar para o cidadão. Não é cidadão como um todo. Não é para os letrados, é para os letrados. Não. Nós somos um instrumento, né? Nós somos um instrumento, por isso que nós temos que estudar. Nós estamos 2 minutos finais, Júlio. Suas considerações para encerramento. Olha, como eu venho dizendo, eu falo do novo CPC com muita alegria, porque eu acho que o novo CPC traz tecnologia para dentro do código, como essa questão do e-mail. Você vai ver que a revolução que essa pequena... não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você vai ver a revolução que isso vai ser. Modifica muito. O processo trava no momento da citação, na forma de encontrar o réu, e a ideia do CPC é trazer essa modificação. Com relação às audiências de conciliação, eu peço aqui, e acabo estendendo esse meu anseio também, que a população não se desanime com o judiciário, não, porque o CPC vai trazer novidade, sim, com relação a essa audiência de conciliação, e eu espero que a população possa fazer bom uso dessas audiências com a participação daqueles que conhecem e também
o povo também participe dessas audiências. Aquele que tem um conhecimento específico de determinada matéria poderá se habilitar no tribunal a ser um mediador, a participar dessas conciliações. Isso é abrir campo de trabalho num momento tão difícil que o país vem atravessando, né? Então a gente faz bom uso do CPC. Um momento esse que não vai ser um momento muito rápido, não. Não, não é breve. Não será breve, não, infelizmente. Por mais que nós somos otimistas, né? Mas infelizmente, a nossa função, a gente não palpita sobre economia, mas realmente, infelizmente, todas as macro tendências aí a indicar é um período difícil. E a legislação nova traz campo de trabalho. Muito bom. Eu vou encerrar por aqui, Júlio. Primeiro agradecendo a você, estendendo meu agradecimento e meu abraço, minha felicitação à sua família. Eu te agradeço. A sua esposa, a Júlio. Costumo ouvir que quando a gente quer agradar alguém, a gente agrada os filhos, né? Sem dúvida. E eu me sinto agradado assim, obrigado. Ao Júlio, à Júlia, parabéns pelo excelente pai. Não conheço a sua senhora, a mãe, mas garanto que também foi uma excelente escolha, já que você é um rapaz. Me permita chamar de rapaz, que eu sou mais velho que você. Tá certo. Eu estou naquela idade que eu posso chamar todo mundo de rapaz. Tá certo. O cara que é meio coroa, eu já chamo de rapaz também, para daí eu estou me chamando de rapaz também. É verdade. E sem nem mérito nenhum, pelo contrário, com admiração, com estima. Obrigado pela sua presença e obrigado a vocês de casa que nos acompanharam nesta jornada. Fique conosco na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.